Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas. E sempre um tema muito interessante, com pessoas muito bacanas, com conteúdo legal, que contribuem na sua vida. Hoje a gente está falando sobre batalha espiritual, sobre o inimigo, sobre Lúcifer, sobre o diabo. E eu volto com o pastor Tiago. Tiago, a gente estava conversando, você estava falando, eu te interrompi. Bom, eu queria falar sobre o conceito de batalha espiritual. Na minha ótica, batalha espiritual, ela consiste em quê? Lá nos 40 dias de tentação, a Bíblia diz que Satanás levou Jesus para um alto monte e mostrou para ele todos os reinos da terra. A gente sabe que não é um monte, porque nenhum monte da terra dá para você ver todos os reinos. Foi uma dimensão espiritual. Nem no Everest, né, Valão? Nem no Everest, meu amigo. Então, o que acontece? O que ele diz? Olha, se você prostrado me adorar, te darei todos os reinos dessa terra. Naquela hora, ele dá com a língua nos dentes. Ele conta o segredo dele. Porque a mim me foi entregue. Eu defendo um conceito de que o diabo, os demônios, só tem aquilo que a gente dá para eles. Eles só têm aquilo que a gente dá para eles. E o que é a batalha espiritual? É a gente pegar de volta. Né? A terra não é nossa? O salmista nos diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Nós não somos os filhos de Adão, né? E Jesus é um segundo Adão, né, que nos reintroduziu na bênção, na linguagem da bênção, do favor. Então, batalha espiritual é isso, é como o pastor Carlos Portela falou. Ele, agora acabei esquecendo o que o pastor Carlos falou, mas ele falou algo parecido com isso. Né? A gente tem que ir e pegar de volta aquilo que ele tirou de nós, né? Ou coisas que nós entregamos para ele. Quando a gente peca, a gente está entregando a nossa santidade, a gente está entregando a nossa unção, a gente está entregando várias coisas que Deus nos confiou para o inimigo. E como Satanás disse para Jesus, olha, eu tenho condições de te dar tudo isso porque a mim me foi entregue, alguém me entregou, em algum momento alguém me entregou. Porque se Satanás é um anjo caído e ele perdeu tudo o que tinha na queda, como é que ele tem alguma coisa agora? Uhum. Então, o conceito de batalha espiritual, na minha opinião, ele é muito voltado para essa questão. Ele é um enganador, né? Ele é um enganador. enganador. Ele diz que tem o que não tem, ele diz que pode o que não pode, ele diz que é o que não é. É um articulador, um criador de sistemas. Cariocamente falando, é o 7-1, né, cara? E tem uma coisa que foi colocada aqui muito interessante, que se usa muitas vezes da insegurança e da fragilidade das pessoas em relação a não estarem convictas em Deus. Uhum. Né? E é interessante usa de uma a nossa nação, a história do Brasil, o Brasil é uma nação extremamente sincrética. Né? São várias culturas que foram se misturando, foram batidas no liquidificador e deu resultado isso que a gente vê hoje em dia. Então, o brasileiro ele já é místico. Né? O próprio Del falou que quando ele estava novinho no Evangelho, ele veio com essa coisa de batalha espiritual. Por quê? Porque o brasileiro já tem no DNA dele essa coisa do misticismo, do sincretismo. Né? E o sincretismo, infelizmente, entrou... Né? Mas é importante dizer o que Jesus falou, né? Que ele falou o seguinte, olha, ele subjugou o valente, o dono da casa, foi subjugado por ele, ok? E permitindo, então, com que essa casa seja saqueada. Essa casa, ela pode ser saqueada porque o dono, o valente da casa, foi subjugado, referindo-se à pessoa de Satanás, né? Então, tá claro que o cristão precisa ter essa visão de mundo, essa visão da vida, né? Olhar para aquilo, para o campo que é o mundo e pensar que Cristo tomou, né, toda e qualquer autoridade que pudesse estar sobre essa pessoa e a igreja vai prevalecer, como disse também o pastor, sobre as portas do inferno. Então, o movimento é o seguinte, não é o inferno vindo contra a igreja vem contra o inferno e o inferno não prevalece contra ela. Os portões do inferno, então aí a gente vai em direção e vai derrubar esse negócio, porque Cristo já deu pra gente esse negócio. Ele rasgou, a Bíblia diz que ele rasgou a cédula da nossa dívida. Isso é importante dizer, porque uma das armas que Satanás usa é acusação, é subjugar as pessoas, é aquela história do filho, aquele contozinho antigo. Ele é um promotor de justiça, aquele conto antigo, né, que o filho de um rei mata o cisne que o rei mais gosta, e o empregado vê, e o filho corre, e o empregado vai até o filho, olha, eu vi que você matou o cisne do seu pai. Aí ele, mas não conta para ele, então você vai ter que fazer minhas tarefas. E durante um bom tempo ele fez as tarefas subjugado pelo criado em função do medo do criado revelar
algo de errado que ele tinha feito. Até que o dia que o pai pega ele fazendo a tarefa do criado e fala: o que, que você está fazendo? E não, é que aconteceu isso, aí conta a história para o pai. O pai diz: não, meu filho, você é mais importante que aquele cisne que morreu. E aí, então, ele entende que na verdade, ele era mais importante. Lindo isso, né? Exatamente. O diabo, ele é um ser assim, que ele vive apontando as pessoas, acusando elas e subjugam ela à vontade dele. Não, poxa, eu não vou fazer isso porque realmente eu não posso, porque eu sou pecador nisso, eu erro nisso. E você entende? É interessante isso, Quando, na pastor, verdade, a demais. Bíblia diz que ele rasgou a cédula da minha dívida. Cara, eu tinha dívida pra caramba. Tetelestai. Estava endividado, estava no vermelho. Ele pegou, tipo assim, ele foi no banco lá, quanto é que ele deve aí? Tanto. Não é, Pagou, não né? deve nada mais. Eu cheguei lá, pô, eu tô com... Não, você não tá mais não, muito pelo contrário. Ele, além de pagar, disse que você tem herança. Você É tá impressionante entendendo? isso, pastor, Deus, porque glória a Deus. existe uma cultura evangélica que, quanto mais espiritual, parece que a espiritualidade ela está ligada a uma baixa autoestima, né? O cara tem que ser um humilde para dentro, assim, um negócio Comiseração. comiseração, né? Quando, na verdade, a autoestima é um problema mesmo, assim, no sentido de que é uma estima exacerbada de si mesmo, né? Mas a gente saber que é estimado do alto, saber Não que tem Deus preço, nos ama, né? que Deus nos libertou de fato, tudo que Ele fez por nós e quem nós somos em Deus, chamados filhos de Deus, feitos filhos de Deus, justificados por Cristo na cruz, então livres de toda a condenação, de todo o pecado, como você disse muito bem. Logo, o que pode arguir contra a minha vida, contra a vida de qualquer cristão, né? Mesmo ele tendo errado aqui ou falhado ali, porque todos nós somos pecadores, mas sabe, a morte não tem mais Delco, a força Bíblia sobre diz nós, que nada- Satanás também não. Nada que eu faça aumenta ou diminui o amor que ele tem por mim. Isso É a tal da terrível. crise de identidade, né? O evangélico no Brasil, falando, né, lavando roupa suja dentro de casa, né? Nós temos uma crise de identidade, nós não sabemos quem nós somos em Cristo. É verdade. Entendendo? Porque o que Oséias falou? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E o próprio diabo tentou fazer isso com Jesus. Ele tenta Exatamente. colocar uma crise de identidade quando ele fala: se você é o filho de Deus, ele tenta colocar uma dúvida dessa autoridade dele ter vindo como o filho, como o próprio Deus. E foi tão cruel Se que você for o filho de Deus, Dia- faça isso. dias antes, Ele tenta colocar dias essa antes, crise. Jesus, quando desceu aos águas, o que aconteceu? Deus falou: esse é o meu filho amado. Então, mesmo ele já tendo o respaldo do Pai, mesmo o Pai já tendo criado uma identidade nele, o diabo ainda semeou a crise de identidade. Ardiloso. Tentou. Então, o que é? Aquilo que a gente falou, a bactéria e o vírus só cresce onde há um ambiente. Você é crente mesmo? Se É. você fosse crente, Você isso é acontecia. filho de Deus? Você é filho Tem de certeza Deus, não passando é? isso que você está Tá passando? Olha lá, será que Deus chama de verdade? Olha, E o coração humano, ele tem uma tendência de acolher, né, cara? É impressionante. Por exemplo, você tá benzão, assim, acordou bem e tal, um cara chega, pô, Lincoln, você tá abatido, cara? Aí você acolhe, né? Aí você fala, pô, realmente, pô, tô meio abatido hoje. Ó, mas isso é sério. É verdade. Sabe por quê? Eu impressionante. acredito que existem setas que o diabo entra. Por exemplo, rapaz, estou sentindo uma dor. Você Há assume não sei aquilo, né? quantos É um dias. sofismo. Aí entra, você fala, entende? aí o cara fala para você: ó, rapaz, vai no médico porque um amigo meu falou Não que sei isso o que ele- daí é um câncer. Misericórdia. Aí É. você recebe aquela palavra e você crê. A partir daquele momento você passou a ficar canceroso. Misericórdia. Porque entrou E realmente pode algo até não maligno ficar ali. câncer, mas tu vai ficar quebrado Isso emocionalmente. isso aconteceu em várias situações na Bíblia, né? Até mesmo com Maria, às vezes o diabo usa quem a gente menos espera, né? Porque Jesus ele precisou se blindar várias vezes. Com o próprio Pedro ele falou assim: ó, arreda-te de mim, Satanás. Né? Senhor, não faz isso contigo não, tenha piedade de ti. Jesus falando que ia morrer. Né? E se ele fosse um ser humano comum, que tivesse tendência à autocomiseração, ele não realmente. em contrapartida, Né? Ele não ia executar a missão dele. Né? pastor Tiago, em contrapartida, é interessante que um assunto puxa outro. O diabo, ele usa essa mesma arma ao inverso também, para dar à pessoa uma autoridade que ela não tem e dizer que Deus Pra falou soberbar que ele a não pessoa, falou. né? Como o caso de Eva. Olha, o que ele falou? Ele falou isso, não vai Não, acontecer isso, não. não faz isso, não. O que ele disse para você? Ele disse que não vai ser assim, não. É o ser mais inteligente ele que existe ardiu. depois de Deus. É um 7-1. Então, a única maneira de vencê-lo é estar em Cristo e vigilante. Palavra, né, Vaz? Palavra, né? Olha, a gente tá. Eu ia falar só um texto que marcou muito esses dias, que eu gosto de pregar sobre esse texto, que as portas do Hades não prevalecerão sobre a igreja.
que é um texto que Jesus pergunta para os seus discípulos, né? O que o povo diz que eu sou? Às vezes há um engano no nosso meio de quem é a pessoa de Jesus, do poder que Jesus tem, dessa soberania sobre todas as coisas, né? Eu acho que essa convicção é o que eu acho bacana a gente deixar com o telespectador. De que quem está em Cristo Jesus não é tocado, não há trevas que prevaleçam sobre a luz. Eu acho que é importante a gente deixar essa palavra de convicção às pessoas que nos assistem. A gente está caminhando para o final e eu queria deixar um minutinho de palavra final para cada um de vocês. Del? Maravilha. Eu volto a apelar para a simplicidade do Evangelho, que quando Cristo disse naquela cruz que está consumado, não há nada mais para ser consumado. É só uma assimilação, uma crença cada vez maior de que tudo isso foi feito, tudo isso foi realizado. Então, o inimigo das nossas almas, que é Satanás, certamente não deixará de investir contra a nossa vida, assim como também os nossos pecados continuarão insistentemente tentando se aflorar na nossa vida, mas Cristo venceu o mundo, Cristo venceu a morte, Cristo venceu esse negócio todo, e a gente precisa acreditar nisso, que nós somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Amém. Pastor É Carlos. isso. Então, eu quero deixar uma palavra que é o seguinte: a Bíblia diz que no dia do juízo final, quando tudo isso passar, o diabo será exposto. E olharemos para ele e diremos: era esse ser insignificante que atemorizava as nações. Veremos que ele só tinha força porque o homem dava legalidade. Enquanto eu não entendi que o poder de Jesus, ele teve legalidade sobre a minha vida. No momento em que eu entendi o poder, a força de Jesus na minha vida, ele passou a não ter mais. Então, eu quero agradecer por estar aqui e mandar um abraço mais uma vez para a Zona Oeste e dizer: irmãos, final de semana, sexta, sábado, domingo e segunda-feira, 12º aniversário da Igreja Vida e Comunhão. Compareça. Palavra final, pastor Tiago. Olha, eu quero falar com os nossos amigos telespectadores, te dar uma boa notícia. O diabo não é o teu maior inimigo. Porém, o teu maior inimigo é você mesmo, né? E eu quero te dizer que Jesus fez tudo o que fez para que hoje você tivesse vida e vida em abundância. Então, por favor, viva em abundância. Deus te abençoe. Amém. A gente vai ficando por aqui. Um super abraço. Que Deus te abençoe muito. Super valeu e tchau, tchau. Sei lá, mas tinha que mudar. Aquilo que se faz hoje determina quem será. O mundo gira, gira, por isso que eu não espero nada cair do céu. Eu comecei do zero. Sucesso não vem antes do trabalho, mas se Deus estiver comigo já tá bem caminho andado. Não diga que não, se Deus disse que é. Joga a mão pra cima, só aquele que tem.